Oi, fala, minha meus gente! amores. Linda tarde de sexta-feira para você, chegando o 7º dia. Desde agora desejamos feliz sábado para os guardadores do sábado e para os demais também. Verdade. Que sua sexta-feira, desse final de dia, seja feliz também. Exatamente. E no sábado também. Mas é uma boa chance para você viver a felicidade de guardar o sábado. Vai por mim, que é legal. Experimenta, viu? Você tá vai de volta. Para Opa, tudo. tô Você aqui. voltou. Eu voltei. Eu tô falando aqui do lado com Tô de ele, a volta, conversa. Marcelinho. Mas você Seja voltou. bem-vindo. Vocês, hein? Cara, você é igual um zagueiro Fez de São falta, não? Caetano. Claro que faz. Faz Eu já muita falei falta. isso nos outros dias. Não, eu ouvi, viu? Eu ouvi vocês falando, eu assisti alguns dias ali, consegui acompanhar alguns programas. E eu vi vocês falando, faz falta. Eu falei, que bom. Faz sim, faz sim. Você ouviu tudo? Nem tudo, hein? Então tá. Porque dissemos Ai, outras ai, ai. A gente falou coisas. bastante coisa. Você sabe que Simão Sirineu faltou na reunião lá do cenáculo, foi ele que carregou a cruz depois. Então. Mas é aguarde. bom demais estar junto com você do outro lado. Obrigado pela companhia aqui nas tardes da TV Novo Tempo e vamos sempre, a cada dia trazendo temas incríveis. E o tema de hoje, da Lei de Pastor Aleixo, é um tema que diz respeito a muitas famílias. Infelizmente, é a realidade de muitas famílias ou de muitas crianças, a gente pode dizer assim, né? A realidade que muitas crianças vivem, que é o quê? São crianças, filhos de pais separados. Como lidar com essa questão, hein? Os traumas que vão sendo desenvolvidos ali ao longo dos tempos, se não forem tratados, E também considerar se todas as vezes que há uma separação, há traumas e em que níveis quando eles acontecem. E como também a família pode ajudar a conciliar e que não seja tão dramático, tão pesado. De qualquer forma, é uma reorganização da vida, Exato. que é um outro padrão de existência. E isso que você disse é tremendo para ser reforçado, né? O que fazer para que um trauma não aconteça? Exatamente. E a gente que não está vivendo a mesma circunstância, como encarar uma realidade de uma família que é diferente da nossa. E pensar e incluir pessoas e lidar com as pessoas a partir dos seus desafios, das suas dores. Muito bem. Esse é o tema, hein? Para você interagir e participar com a gente também. Convidada de hoje já está com a gente por aqui, Amanda Lira de Oliveira, psicóloga e educadora parental. Mais uma vez junto com a gente aqui, vai nos ajudar com esse tema, tirar as suas dúvidas também. Mas temos também o nosso amigo aí que está com a gente, já para trazer o que vai rolar final de semana, é ou não é? Hoje tem pergunta do dia, né? Tem. Tá, só para saber. Mas você sabe que tem sempre pergunta do dia pro hashtag também, com o Lucas. Mas precisa Qual é a do pergunta dia... do dia pro Lucas? Não, vamos adivinhar? Não, ele não pode, que é pastor. A pergunta do dia pro Lucas sempre é, nesses dias de agora, o Lucas, vai ter mudança de tempo? Vai ter clima se alterando? De sexta-feira, a pergunta para o Lucas qual é o rolê desse final de semana? Porque o nosso é previsível, o dele não. As mudanças de clima para ele são diferentes. É verdade. Tem rolê sim, mas com relação ao tempo... Não quer responder, minha gente. Isso é tangenciar. Mostradinho, né? Isso aqui eu vou O que deixar será? segundo eu conto. Tá escondendo alguma coisa? Jamais. Então tá. Jamais. Segundo eu conto. Boa tarde pra Boa tarde, vocês, Lucas. viu? Boa tarde pra você também de casa. Afinal, bom estar com você de Ô, volta. Deixa aqui cara, até. obrigado, hein? Tamo junto, Tamo viu? junto, Bom estar com Luquinhas. você de volta. Obrigado. Vou aqui voltar pro meu cantinho, porque eu vou adiantar pra vocês. Vou contar que no Acre, ontem, teve um apagão. Isso acabou afetando também Rondônia e também uma cidade do Mato Grosso. A gente vai falar sobre isso. Ficou boa parte do tempo ontem, durante a tarde, sem energia. Foi restabelecido em alguns lugares, mas tem lugares também que está instável ainda, cai, volta, cai, volta. Daqui a pouquinho eu explico um pouco sobre isso e o desenrolar dessa notícia. Vou também falar, vocês falaram um pouquinho sobre o tempo, se vai mudar ou não, chove ou não, mas tem uma situação até triste, porque no Mato Grosso também tem uma cidade que é meio que turística por conta de cânions, uma paisagem super legal, mas por lá mudou totalmente pela falta de chuva. Um lugar que recebia turistas por conta das águas cristalinas, secou totalmente. Daqui a pouquinho eu trago mais algumas explicações sobre isso e também as recomendações nessa época do ano, por conta da seca. Legal você se hidratar, mas daqui a pouquinho eu trago algumas informações para poder compartilhar com você hoje aqui no hashtag. Legal, bom demais. A escapada boa do Lucas, né? Foi muito inteligente a tangenciada dele. Mas ele falou que segunda-feira ele conta. Ele nunca conta, Quero toda sexta-feira saber, ele fala. quero que ele saber, conta. hein?
Aí segunda-feira ele falar que vai contar na sexta. E assim vai empurrando, não me venha vai não, que tá dito no ar, vai ter que cumprir. Meus amores, pausa rápida, a gente resolve esse negócio aqui internamente, mas você vai ficar sabendo segunda-feira de alguma coisa. Fica com a gente, está começando o seu Entre Família. Amores. De volta. E principalmente estamos. Você. Pois é. Muito de volta. Muito de volta. Por onde você andou, amigo? Que bom estar de volta, viu? Andei por Santa Catarina. Porque é o seguinte, a minha avózinha sofreu um acidente doméstico ali na quinta-feira. Aí no domingo ela submeteu a uma cirurgia e infelizmente não resistiu, né? Essa avó materna já morava há 13 anos junto com a minha mãe, só que ativa, assistia a TV Novo Tempo direto, até mandei uma foto do cantinho ali, onde ela sempre assistia a TV Novo Tempo, acompanhava sempre lúcida, né? E fazendo as coisinhas dela e tal. E uma segunda mãe minha, né? Você é o neto mais velho. Isso, né? Neto mais velho. E aí sempre aquele aconchego, né? Aquela coisa toda. Quando chegava na casa da mãe, sempre aquela alegria ali junto com a avó, tendo duas mães, né? Maravilhoso. E aí a vozinha, ela nos deixou. E aí foi aquela comoção toda entre a família, especialmente a minha mãe, né? Como estava sempre junto com ela. E aí a gente foi lá para dar esse suporte para minha mãe, que as duas eram sempre bem companheirinhas também, né? Meu pai saía para trabalhar, ficava as duas ali assistindo a TV Novo Tempo, fazendo uma coisinha ou outra, né? E agora fica aquele vazio, mas a esperança, né? A esperança que é o que traz a paz para o nosso coração. E digo para você que talvez está passando pelo luto nesse momento, tenha sempre a esperança em Cristo Jesus, viu? O conforto do Espírito Santo no nosso coração, Ele é o nosso Consolador, né? E é através do Espírito Santo que a gente vai sentindo a paz a cada dia. Viver o luto, sim, né? Mas na certeza de que, como diz uma música do Jefferson Pilar, a morte vai morrer para sempre. Né? E não haverá mais pranto nem dor. E aguardamos o dia da ressurreição. A ressurreição está lá, guardadinha ela. Um abraço para toda a família, viu? Você sabe que isso aqui é um pequeno abraço. Com certeza. Minha mãe mandou um beijão para você, viu? Para o pastor Aleixo também, para o Lucas também, para todo mundo. Ela falou, manda beijos para todo mundo. Mas especial, como é que eles falam sempre? Mas a Darleide, olha, ela é obrigada, meu amor, um beijo. As pessoas até tentam, né? Falam assim, aí depois de 3 segundos e a Darleide? Mas, Abinah, olha, a sua ausência aqui era confortada por saber que a sua presença era muito necessária lá. E esse é o momento de a gente se apegar, isso é muito bom, muito bom. A gente estar junto e ter alguém para suportar, né? De dar suporte em momentos como esse. Verdade. Quanto mais juntos estamos, menor é o nosso sofrimento, mesmo que o sofrimento venha. Isso é uma coisa muito boa. O Lucas, ele fica regulando notícias, algumas que a gente quer saber, né? Mas como a gente não é um programa de fofoca, ele mantém a linha para não falar de coisas do final de semana. Mas tem outras coisas que ele tem que falar. Eu tenho saudade da pergunta do dia, quando me dava, assim, uma oportunidade de pensar numa chamada. Como não, eu vou fazer sério, do jeito que eu sempre sou. Vem aí o hashtag depois da vinheta. Manda bem demais, manda bem demais. Nós vamos lá, pessoal. Olha só, um apagão na tarde de ontem deixou o Acre sem energia elétrica. Segundo a concessionária Energisa, o estado inteiro foi afetado, totalizando 218 mil consumidores que ficaram sem energia elétrica. O apagão não foi só por lá. O estado de Rondônia também foi afetado e também uma cidade do Mato Grosso. Pessoal, o serviço voltou a ser restabelecido em alguns bairros do Rio Branco, após 3 horas. Já em Rondônia, a cidade como Ji-Paraná, Ariquemeres e também Pimenta Bueno, a energia voltou ali por volta das 6 da tarde, isso no horário local. Já na capital Porto Velho, a energia ainda continua estável. Ela volta, volta, está desse jeito por enquanto, está estável. E grande parte da cidade seguia sem energia, isso até as 7 da noite. O restabelecimento total foi por volta das 8h12 da noite. Já em nota, a concessionária de energia elétrica disse que o Acre, a falha por lá foi no sistema que aconteceu por causa de um evento no Sistema Interligado Nacional. A Energisa, que também opera em Rondônia, afirmou que ainda está em contato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a ONS. E por conta disso, a gente já imagina alguns lugares ficando sem energia. Inclusive, eu acabei vendo algumas reportagens falando sobre
hospital que parou, depois precisou restabelecer, alguns mercados também que ficaram sem energia elétrica e que precisa de refrigeração, algumas casas, as ruas também principalmente sem a energia com relação ao semáforo, e você percebe aquele transtorno por conta disso. Eu fico pensando que em alguns momentos assim que a gente dá valor um pouco mais a alguns serviços que a gente tem no dia a dia, mas que não percebe o essencial deles. Mas quando isso acontece, nem que seja por pouquinho tempo, a gente já sente os impactos. E é uma perda muito grande, né? Muito significativa, especialmente para quem mantém freezers, né? E outras coisas refrigeradas. Um bom tempo sem energia, em casa a gente já sente, né, na geladeira, e agora, o que a gente vai fazer? Mas compra um gelinho, uma coisa ou outra, em algum lugar que tenha para manter algumas coisas ali. Mas agora, comércios grandes aí, a perda é grande, né, pastor? Olha, chegou 1G, 2G, 4G, 5G, mas o que não mudou é que os celulares são carregados na tomada. Sim. Verdade. Então, lição. Essa é a revolução de fato, essa não foi superada. É verdade. Ainda continua em alguns lugares sendo restabelecido por total, né? Mas ainda continua tentando encontrar a resposta do que de fato aconteceu. Mas eu quero vir para uma outra notícia agora. A gente vai vir falando sobre essa onda de calor que chegou para todo o país, acho que boa parte do país, inclusive algumas regiões apenas que a gente percebeu uma temperatura um pouco mais amena. Mas eu quero mostrar logo de cara aqui no hashtag uma foto para vocês de um lugar turístico, inclusive. Aqui na foto a gente tem o antes e o depois. Esse lugar turístico, o pessoal geralmente vai, quer conhecer, quer aproveitar, fazer a sua foto, só que depois de algum tempo ele está justamente desse jeito. Este é o Cânion do Jatobá, que é um dos pontos turísticos mais procurados da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que fica a 562 quilômetros de Cuiabá. Por lá, já são mais de 114 dias sem chuva. Esse lugar chega a reunir de 7 a 8 mil pessoas por temporada, principalmente pela característica dele, são águas cristalinas. E por lá, enquanto não tem previsão de chuva, pessoal, isso até o comecinho ali de setembro. Então, por lá, por enquanto, quem vai visitar ou procura, encontra um cenário totalmente diferente do que se vê por foto, por vídeo. E segundo os climatologistas, meteorologistas também falando sobre isso, a previsão é só no comecinho de setembro um pouco de chuva. Mas o parque, de fato, abrir para visitação, isso lá para outubro, quem sabe, quando conseguir de alguma maneira restabelecer a quantidade de água ali. Você vai procurar ali, ó. Você vai procurar, quer tirar sua foto, fazer seu mergulho ali, todo o passeio turístico. E aí entra aquela relação de que afetando a cidade por conta do turismo. Quem trabalha com turismo para poder levar o pessoal para lá, nesse momento está sem trabalhar. Então a gente vê um pouco disso com relação ao tempo que está aí sem chover, 114 dias sem chuva. E até voltando lá de Santa Catarina, a gente passa ali por algumas regiões de Curitiba, onde tem vários lagos, né, represas, enfim. E aí eu estava vendo o nível da água muito baixo. Já estava previsto, de fato, para esse inverno agora de 2024, uma seca, né? E eu vendo ali os níveis das águas muito baixos, isso gera, sim, preocupação, né? No abastecimento, no fornecimento de água para a população. E tudo isso, pastor Aleixo, a gente até fica pensando, né? Às vezes parece que não, uma coisa aqui, outra ali que a gente faz não vai afetar lá. Mas é interessante como, né? Até a fumaça que o Lucas trouxe outro dia lá na Amazônia, afetando outras regiões no sul do Brasil, questão das chuvas, né? Falta chuva ali, muita chuva aqui e tal, tudo isso vai mudando muito também, né? A natureza é viva. Ela é viva e dinâmica. Você não tem como você fazer alguma coisa e não ser afetado. Mas essa semana a gente fiz um comentário aqui que eu repito. A natureza é viva, mas as leis naturais, elas são rígidas. Se você quebrar uma, tem um outro mecanismo que automaticamente entra em curso. Então, por exemplo, está aqui, eu quebrei uma lei, outra vai entrar, ela se protege e ela nunca perde. A natureza se impõe, né? Ela se impõe, sempre. Ah, mas aí a vida pode extinguir. A sua pode extinguir. Quem não tem a crença que nós temos, biblicamente falando, vai dizer que isso é um ciclo, que outros milhões de anos já aconteceu assim, que a era A, B ou C. Nós somos cristãos, nós temos conhecimento bíblico, entendemos um pouco de profecia, nós sabemos que o que está profetizado não é porque Deus disse vai ser assim porque eu quero, mas porque vocês
tomarão este curso, este caminho, acontecerá, portanto, este resultado. E eu convido você para estudar a Bíblia, para entender que isso é um recorte daquilo que nos chama a conhecer o que está por vir. Não por medo, mas por conhecer o que o Criador disse que seria e você não ser cooperador deste processo, mas que seja, do contrário, cooperador do processo de Deus, que nós temos, enquanto temos tempo, de pregar o Evangelho, de salvarmos vidas, já que a gente não tem como salvar o planeta, porque nós, individualmente, fazemos o que fazemos, mas não salvamos o planeta. Eu não sei o que os governos vão fazer, eu não sei o que a indústria vai fazer, a não ser o que elas intentam fazer para ganhar, para manter-se, enfim. É assim o curso da vida. Mas nós, cristãos, que diferença fazemos na vida? Não é só olhar e lamentar, ou dizer, é assim mesmo, Jesus vai voltar. Enquanto isso, você está fazendo o quê? Tem mais notícias por hoje, Lucas? Eu queria só aproveitar, porque tem uma recomendação por conta disso. Como a gente falou que o país ainda está sob efeito dessa onda de calor, vai ter essa mudança, mas ainda continua. No caso de lá, vai continuar, não vai ser atingido pela frente fria que vai avançar e começando hoje no sul. Seguinte, beber muita água, a recomendação. O tempo está muito seco, é necessário se hidratar. Sempre ter com você uma garrafinha de água, vai sair de casa, leva junto durante o dia, às vezes está ali na correria, não percebe, toma água, é importante. Usar o protetor solar, às vezes vai sair de casa rapidinho, passa sim, pessoal, às vezes até em casa também é necessário estar utilizando o protetor solar. Usar umidificador em casa. Lucas, não tem umidificador, às vezes um balde com água ali durante o dia, é legal você ter um paninho, isso pode ajudar também com relação a isso. E, claro, evitar exercício físico quando a temperatura estiver mais alta. Não vai correr ali no parque meio-dia, 11 da manhã. Espera estar um pouquinho mais tranquilo com relação a isso, vai ser importante. E o Abinal até falou com relação à fumaça, que ela acabou caminhando de um lugar para o outro. Hoje tem previsão de rajadas de vento em algumas partes do país. E ela vai vir lá de cima, do norte. Então, toda a fumaça de lá, a previsão é que chegue também aqui mais para o sul e para o sudeste. Então, também tem essa relação, essa importância. E só para a gente poder finalizar, lembrando que tem previsão dessa frente fria que vai avançar, começando no sul. Amanhã cai a temperatura também aqui pela região do sudeste e continua. Já nesse lugar que a gente acabou mostrando aqui, tá vendo a foto? Por lá, infelizmente, não tem previsão de chuva por lá de mudar. Mas só cuidado com essa relação, tomar bastante água, evitar o sol em alguns horários e sempre se hidratar, tá bom? É isso, pessoal. Fechou, Luquinhas. Fechou. Bom final de semana. Eu acho que o pessoal da Europa... Tchau, querido. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Lucas. Eu olhei para lá, não deu bola. Mas eu penso que me perdoem se eu não li direito, mas tenho a impressão que a Europa está temendo uma frente de calor bem absurda para essa temporada de agora. Ou seja, atenção, o mundo está dando sinais. Tempo, né? As temperaturas lá têm... Todo ano é um recorde de calor após outro. Nós estamos aquecendo, sim, agora entramos num momento que alguns pensam ser irreversível. Geleiras se derretendo, o nível do mar, já há cientistas que dizem que pode subir bastante, isso significa engolir cidades litorâneas. Meus amores, tinha até umas perguntas aqui para o pastor Aleixo, mas vamos deixar para um outro momento, viu? Sobre essas questões aí. Será que é o sol que vai se aquecer 7 vezes mais? Será que é isso mesmo? Vamos fazer um programa sobre isso? Bora fazer. Sempre que aparece um tema assim... A gente já está, né, fazendo um programa sobre isso. Não, só sobre. Amores, parou. Escutem chega, agora, que a diretora, ninguém está escutando a diretora, ele vai me ouvir agora, Maíra. Quando for a minha vez, você deixa eu falar. Eu vou ali buscar a Amanda, porque o assunto de hoje é sobre filhos de pais separados, filhos de pais divorciados. Você vive uma experiência assim? Você tem algo a dizer dessa realidade de divórcio, separação? Como foi para você? Você é um filho de pais separados? Você é uma filha? Como foi para você? Você experimenta algum trauma, alguma dor? Foi muito difícil? Havia muita briga? Havia divergência? Até mesmo, quem sabe, aquilo que a gente lê e vê e acompanha em muitas situações da alienação parental, o pai que briga, não quer que a mãe veja o filho, ou do contrário, a mãe não quer que o filho veja, não quer que busque, porque o pai é este, aquele. Enfim, para você, como foi esse registro da separação dos seus pais? Ou também, você está separado e como você está criando os seus filhos? Os que têm filhos pequenos ainda, adolescentes, ou os que já passaram, foram eles resultado de algum divórcio e queira contar para a gente. Eu vou ali buscar a Amanda, Amanda Lira de Oliveira, ela é psicóloga e educadora parental, para a gente conversar aqui bem de pertinho sobre esse assunto com você aí de casa. Mande a sua interação. Vem para cá, Amanda.
Tudo bem, querida? Ela me dizia assim, eu amo vir ao mesmo tempo. E a gente ama muito sua participação. Fique aqui à vontade, boa querida. tarde. Boa tarde, Amanda. Muito bom Obrigado pela recebê-la. presença, viu? Boa tarde, ótima tarde. Ótimo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, então. A gente já começa, Amanda, querendo entender um pouquinho se existe mesmo essa dificuldade de equilibrar, né, a educação dos filhos quando os pais estão separados, porque às vezes a gente vê que um quer mimar um pouquinho mais, o outro já vê que não é por aí. E mas se eu não mimar, ele vai querer ficar mais para o lado da mãe, ou o contrário, né, acontecer. E aí, o que fazer, né? Mimar, não mimar, enfim, fica essa questão na cabeça de muitos pais, para não perder, né, aquela ligação forte. Mas existe mesmo essa dificuldade de equilibrar tudo? Existe. Essa dificuldade é real, é literal. Inclusive, casais casados já compartilham desse desalinhamento, muitas vezes, na opinião em relação à educação dos filhos. Porque são perfis diferentes, culturas diferentes, de lares diferentes, e tem essa junção que, inclusive, no casamento, é importante estar sempre realinhando essa questão, qual que vai ser o objetivo, estamos juntos nessa escolha? No processo de divórcio e separação, o ideal é que continue existindo esse alinhamento, porque a criança ela vai enfrentar realidades financeiras diferentes, temperamentos diferentes, hábitos diferentes, rotina diferentes em duas casas, a convivência diferente. Temperamento vai acentuar ainda mais a diferença. Então, de fato, existe sim toda essa dificuldade de adaptação. É um recomeço. Eu acho muito legal que vocês estão falando assim de um ponto de vista de que os pais estão discutindo apenas se um mima e se outro não mima. Ai, como Nós vamos complicar já. Não, vamos trazer umas problemáticas aqui já, mas vamos... Bonito, gostei. Vários pontos, né? Vamos pegar. Tem esse dos mimar um pouquinho aqui e ali, mas tem os pontos daqueles pais que não querem Romance, amigo. nem romance. ver os romance, filhos, né? Vão romance. para outros lugares. Vamos falar de realidade, né, Isso. pastora Leite? Sim, olha, quando a gente casa, é união dentro de casa de 4 perspectivas de famílias Exato. diferentes. 4, porque você tem os avós e que vêm já de famílias diferentes. Quando se separa e tem outros casamentos, são 8, né, para a cabeça de alguém. É muita pergunta para se fazer. Uma delas, por exemplo, se existe uma diferença de estratégia com idades diferentes das crianças quando esse evento acontece. Mas a gente vai continuar. A gente vai continuar dizendo isso depois do intervalo. Olha, a gente volta por aqui no seu Entre Família, assunto bom demais para a gente conversar, que diz respeito a muitas famílias hoje em dia, principalmente as crianças, né? Os pais prestarem muita atenção no programa de hoje, pais separados, para saber como lidar melhor com essa questão aí do cuidado com os filhos de pais separados. E a gente já foi trazendo um negocinho um pouquinho fofo aqui no começo, né? Daí a gente falou, não, tá fofo demais esse negócio aí só porque um mima daqui, outro dali e tal. Não, Se mas fosse só isso. se fosse só isso. Mas aí o que eu disse no intervalo? Eu falei assim, porque você é bem casado. Você não sabe o drama que envolve divórcios, brigas. E a gente lida com isso muito e sabe que é muito mais sério do que só dizer, você mima, você não mima. Não, Se e fosse, eu era acredito lindo. que chega para você, Darleide, nas suas consultas, né? Que o pessoal vem trazendo muitos casos e casos... Meu Deus. Né? Só Jesus na Fortes. causa. Por falar em Jesus na causa, a gente pode chamar o Samuel Godoy, que é advogado, e ele vai conversar com a gente também sobre como é definido o regime de guarda dos filhos de casa de separação e como a decisão é tomada. Então vamos chamá-lo para conversar. Aleixo vai conduzir essa história com a gente. A gente está aqui já no espaço da TV, eu vou conversar aqui com o Samuel, que é advogado. E eu sei que você, na sua casa aí, onde você está nos assistindo, tem suas perguntas para isso. Eu tenho algumas também. Doutor Samuel, muito obrigado, um prazer poder estar falando contigo aqui. Obrigado pela sua disposição e tirar as nossas dúvidas a esse respeito. E eu quero já começar te dizendo o seguinte, quando se há uma separação, e ela é um processo civil, jurídico, né, há escolhas a ser feitas. Com quem será a guarda das crianças? Qual é o critério para se definir essa primeira questão, né, de onde que os filhos, com quem os filhos ficarão? Boa tarde, pastor Aleixo, boa tarde, Darleide, boa tarde também, Abinal. Prazer estar com vocês aqui. Bom, via de regra, a guarda é sempre compartilhada.
desde que não haja um requisito, que é risco. Se não colocar a criança, o adolescente, o jovem em risco, a guarda é compartilhada, tá certo? Então, via de regra, é assim que começa. Agora, quando não é compartilhada e não se há um acordo a respeito dessas questões, infelizmente ou felizmente, vai se ter aí a participação nessa discussão judicial do Ministério Público, em razão do menor, e também do juiz, que vai procurar ali um entendimento para que essa guarda, para que essas definições de visitação, de pensão e tal, sejam estabelecidas. Nessa questão da guarda compartilhada, estou já entrando para um modo prático. Imagine-se que uma criança, um adolescente, ele não vai ter duas residências. Existe um critério, então, nesse sentido? Como é que fica? Como é que se define essa guarda compartilhada? Só para a gente esclarecer. Primeiro, o princípio de guarda compartilhada, ela foi criada pela responsabilidade de cada um dos genitores, né, dos pais. Então, cada um é corresponsável pela criança. Agora, a questão é mais ou menos essa: a criança vai ter duas casas, né? Por quê? Agora, é verdade que ela só tem uma escola, ela só tem ali um local de residência. Se vai ser compartilhada, geralmente o que se define é final de semana com o pai, outro final de semana com a mãe leva na escola, o pai pega. Todas essas regras, elas são estabelecidas de acordo com a condição ali de ambos os cônjuges, ou ex-cônjuges, né? Então, o que a gente pode já entender é que o casal, que agora não é mais um casal, quanto menos eles decidem, mais a lei decide, né? Então, assim... A gente costuma dizer o seguinte: se você não decidir, um terceiro que não te conhece, nunca te viu, não é seu parente, vai decidir. Inclusive, viu, pastor Aleixo, nós temos muitas discussões. Até o ano passado teve uma lei que já tratou até de guarda compartilhada de pets, para você ter ideia em que situação muitas vezes se coloca, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, não consegue entrar num acordo, leva essa questão para a justiça, e aí o juiz vai ter que definir isso. Uau, mas a gente ainda não chegou nesse ponto aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta ainda sobre isso. A criança não tem renda, e uma coisa muito comum, muito popular, é discutir sobre essa pensão, né? Os custos, pensão alimentícia, o que normalmente se você vai ter de investimento e colocar ali como custo da educação e do crescimento de uma criança. Como que é a definição por lei dessa questão da pensão, de onde vem a renda, como que se define? A regra legal é o seguinte: quais são as necessidades da criança? É comida, roupa, cama, material escolar, todas as necessidades de alimentação, higiene, etc. Né? O que é que se faz numa situação como essa? Se faz uma planilha, um relatório de tudo que ela gasta, consome e tal, e nesse relatório, hoje em dia, por exemplo, já cabe internet, celular, já cabe, por exemplo, um pacote de dados para a criança, para o pai falar, para a mãe falar, em muitas situações, porque às vezes a mãe deixa na escola, mas o pai pega, e como é que ele vai se comunicar com a criança? Então, essa definição, cada um ali apresenta. Geralmente, né, o que se pensa é falar, o pai deixou uma pensão, é para a mãe, eu estou pagando muito, eu quero pagar menos. Não, na verdade, a pensão, na maioria das vezes, a não ser em casos específicos, é para a criança, é para o menor, para a assistência do menor. Agora, quando não há esse acordo, fala, olha, ele vai fazer aniversário, olha, ele está precisando de um tênis, ele está precisando de qualquer outra necessidade, ó, derrubou o tablet, o celular caiu, vai precisar de um reparo especial. Quem responde por esses custos? Os pais. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, e é uma pergunta que talvez seja de muita gente, que é comum ver casos, Dr. Samuel, de pessoas que têm uma relação financeira, ele vai lá, ele deposita o dinheiro, e as coisas que mais nos aparecem como notícia, até um ditado popular no Brasil, não é só pensão que dá cadeia, e se fala sobre isso e tal, mas a gente sabe que um ser humano precisa de mais do que isso, e é uma responsabilidade de um pai, de uma mãe, muito mais do que você fazer um depósito bancário. Essa questão da alienação parental, em que amplitude ela chega, como que essa lei se estabelece, quais são as consequências desse descumprimento? Olha, a questão é muito séria, pastor, até porque é o seguinte, né?
Essa lei de alienação parental, ela já tem 10 anos, mas isso sempre foi um problema para filhos de pais separados. O filho está na casa da mãe, a mãe, o seu pai não presta, seu pai não vale nada, o seu pai não mandou dinheiro. Aí o filho vai para a casa do pai, a sua mãe isso, a sua mãe aquilo, etc. Isso dá ensejo à alienação parental. Em casos assim, o que é que se precisa fazer? Precisa se entrar com uma ação judicial, a apresentar essas alegações, tá certo? Geralmente, são os próprios filhos que alimentam ou dão condições para isso. Eles são levados a profissionais, nós temos aí a psicóloga, às vezes até médico, psiquiatra, para identificar isso e depois, com base nisso, o juiz vai ou penalizar o pai, penalizar a mãe, proibir, estabelecer alguma penalidade, estabelecer um compromisso financeiro em razão de um tratamento especial que vai ser necessário ser feito. Enfim, então, de fato, tem crescido muito. Claro, o divórcio só aumenta, infelizmente, e, consequentemente, a alienação parental também tem sido um problema latente hoje na nossa sociedade. Doutor, muito obrigado. Eu sei que a gente tem muito, poderíamos passar um bom tempo aqui conversando sobre isso, inclusive sobre prevenção de algumas coisas, mas aqui a equipe do Ed Família te agradece por ter nos ajudado nesse momento. Que Deus te abençoe, você no seu trabalho aí também, viu? Eu que agradeço, Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, bom trabalho. Obrigado. Eu quero falar com você agora e nem dá para falar sentado, porque eu preciso te falar de algo sério e que tem a ver com você, a despeito do seu estado civil. Inclusive, se você é solteiro, viu? Se você está vivendo a sua vida ali sozinho, mas pretende um dia constituir uma família. Se você está casado e recém-casado e pretende um dia ter filhos. Se você já tem filhos, seus filhos já estão em idade de tomar decisões autônomas, não importa. Quando nós estamos falando de família, nós não estamos falando só da gente. Não estamos falando de uma pequena coisa, nós estamos falando de passado, de presente e, fundamentalmente, nós estamos falando de futuro, porque família é gente e não tem nenhum ser humano que não tenha vindo nesse planeta a partir de outro ser humano. Aliás, é assim que a Bíblia define uma pessoa, sabia? O que é uma pessoa? É um ser que nasceu de outra pessoa. Sabe por que tudo isso estou dizendo para você? É porque nós precisamos estar preparados para essas relações. Pais preparados, filhos de caráter, é um tema, um título que já de cara diz para você da importância que você tem na construção de um mundo. Eu não estou falando de um futuro muito grande, muito distante, nós estamos falando dos nossos próximos dias. Olha só, pais preparados, filhos de caráter, é uma ação que você pode ter ao pedir essa revista Esperança Novo Tempo. Pedir? Sim, porque eu não posso mandá-la para você sem que você peça. Se eu soubesse o seu endereço e o seu nome, com certeza já mandava para você, ia ligar para você, olha, está chegando a revista aí, mas eu queria que você fizesse isso, porque é para você que ela é feita. Para você pensar um pouquinho, dá uma olhadinha e pensa em quais perguntas ela está respondendo. Por exemplo, o que nós vamos fazer no planejamento, que faremos por nossos filhos. Ensinando o seu filho a se proteger, fundamental, não? Como ensinar sexualidade ou como pensar, por exemplo, e se proteger, fazer um planejamento sobre o perigo das telas. Tem coisas aqui. Ela vai chegar para você quando você falar conosco aqui, com o pessoal da Escola Bíblica, conversar com a gente. O telefone é 12 21 27 3121, operadora 12 21 27 3121. O WhatsApp está funcionando, 12 98244 4449. Um cadastro e você espera que ela chegará na sua casa pelo correio. Não perca essa oportunidade, porque nós estamos falando de algo fundamental e de que você participa ativamente. Não perca essa oportunidade. Ah, se você quiser saber quem fez, não vou falar. Guarda segredos. Nem te conto, nem a Darley te conta. Ah, eu não vou contar, não. Mas fui eu, contei. Amores, pronto, falei. Vamos então, quanto conhecimento, né, que a gente tem do mundo jurídico, que se aplica à vida prática. E lembre-se, ao fazer um programa como esse, nós queremos que você considere a sua relação, o seu casamento, que você tenha em mente que não se refere somente a você e o seu marido, sua esposa, se refere a seus filhos, a toda a família, a igreja, a sociedade. Então, a gente se une, a gente se ajuda, tanto para manter um casamento, restaurar, reparar crises, arranhões, recomeçar, para a gente não chegar a esse nível
de sofrimento provocado por um divórcio. Mas em acontecendo, há essas questões todas para serem administradas, não é, Amanda? Exatamente. Até o doutor comentando aqui, né, sobre um dos casos que acontece, que é isso. Chega na casa da mãe, a mãe fala mal do pai. Chega na casa do pai, fala mal da mãe. E essa criança nesse meio aí, como é que vai crescer essa cabecinha aí? Como lidar com essa questão toda, hein, Amanda? É uma realidade cada vez mais presente nos consultórios. O ideal é que pais, vocês separaram como casal, mas vocês serão sempre pais. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Existe, infelizmente, um ex-casal. Então, na figura de marido e mulher, não há mais conjunção, harmonia. Mas enquanto pais, já que chegou ao ponto do divórcio, dê à sua criança o presente de não ouvir você falando mal do homem. Porque para ela não é um marido, não é um homem, é o pai, é o herói. Não é a mulher que casou com você e se separou, é a mãe, é a figura materna, é a figura paterna. Já que chegou ao ponto do divórcio, que isso seja o mais suave possível para a criança. Como? Na medida do possível, mantendo o respeito, mantendo a presença dos dois numa festinha de aniversário, se possível. A criança já vai ter uma ruptura da presença diária ali dos dois. Então, vai visitar a mãe, guarda a mãe no bolso, leva para o consultório. A mágoa do marido, ali é o pai. Quando você receber seu filho, ali é a mãe, não é a esposa. Fazer essa separação é fundamental para que o sofrimento da criança seja amenizado, não que não vá ter. E até quando a criança chega muitas vezes reclamando, né, da mãe ou do pai, mas aquela reclamação que às vezes é coisa, fica pegando meu pé por causa da escola, não sei o quê, né? Saber lidar com essa questão também, né? Tá chegando interações já, vamos lá, jogando para a tela aqui, o WhatsApp do Entre Família, já recebendo muitas interações, participações, anônimo. Tenho passado por uma situação complicada e não sei como resolver. Quando meu filho volta de um final de semana na casa do pai, ele apresenta comportamentos diferentes. Ele tem me respondido mais agressivamente e pede até comidas que aqui em casa não dou para ele. Ih, ai, ai, que situação, hein? Exatamente. O que acontece? Até o adulto, ele leva um tempo para se refazer e se reacostumar com a vida após a separação. Então, são hábitos novos, uma cultura nova que vai ser estabelecida dentro do lar. Então, às vezes, os pais cobram da criança uma adaptação que nem ele ainda teve, que nem ele ainda viveu nesse processo. É longo esse processo de adaptação. Nesse caso, o que cabe? Um alinhamento dos pais. Olha, aqui o meu filho, o nosso filho, ele não come carne. Então, por exemplo, quando ele for para sua casa, é possível manter esse padrão? Não é possível. Poxa vida. Então, não sendo possível, não sendo possível. O que deve acontecer aqui é, filho. Exato. Filho, aqui é assim do nosso jeitinho. Mas não é assim, aqui assim acabou na casa do seu pai. Não, aqui também é legal. Aqui também a gente faz comida gostosa, aqui também a gente come alimentos deliciosos. Você vai ver o que a mamãe vai fazer hoje para o jantar. Porque a gente põe a criança também nessa disputa, porque não vai resolver na maioria dos casos. O pai não vai mudar o estilo de vida, porque foi por isso que vocês se separaram, lembra? Se vocês estivessem unidinhos, bonitinhos, o jeito que a gente combininha, tava juntinho. Se separaram porque não dava para ficar junto, por N razões, sei lá o quê. Mas aí você vai agora entrar com a criança ele não vai mudar. Então você cria o seu ambiente em casa agora com uma dinâmica que também seja agradável, acolhedora para a criança. Vai comer a carne como ele comeu na casa do pai? Não tem, mas tem um negócio muito legal que a mamãe fez. Tem um negócio crocante, gostoso. Você vai ver, filho, e você vai dizer para o seu pai outro dia lá na casa da mamãe eu como mais gostoso.
vai por esse caminho que é melhor, meu amor. Não. Mais uma por... Não colocar a criança na posição de ter que escolher um ou outro. Isso. Não faça isso. Porque na casa do papai tem que ser mais legal que na casa da mamãe. Pode ser tão legal quanto. Isso. Não coloca a criança nessa posição. Perfeito, Amandinha, perfeito. Desculpa, é porque a Imagina, diretora chama imagina. a participação. Olha lá, mais uma anônima. A guarda, no meu caso, tem sido compartilhada. Meu filho passa mais tempo com a mãe e comigo só alguns dias. Tenho percebido que meu filho não tem tanta vontade de estar comigo e acho que a mãe está fazendo a cabeça dele contra mim. Como posso resolver isso? E como saber se realmente está fazendo a cabeça, né? Tem alguns sinais ali que são Exato. bem... Quem acha não tem certeza. Então, antes de criar essa realidade no seu pensamento, na medida do possível, tenha uma conversa respeitosa, amistosa com a mãe. Está acontecendo alguma coisa com o nosso filho? Teve alguma alteração na rotina? Estou percebendo um distanciamento maior em relação a mim? O que está acontecendo? Conversar com a criança também, não sei a idade da criança. Filho, papai... Pode ser transparente. Papai está percebendo que você muitas vezes não está querendo mais vir para cá. O papai está certo, é impressão, está acontecendo alguma coisa. Entende? Porque não jogar na criança, o comportamento da criança não pode ser um medidor do conflito de vocês. É só uma criança. Protege ela, separa dela, ele acha. Imagina se ele já começa a alimentar ali uma birra da mãe, que adulto também faz birra, e a relação acaba ficando cada vez mais afastada e uma criança no meio. A criança ela vai sentir isso e, de fato, não vai mais querer ir, não vai mais querer estar aqui também. Então, primeiro, alinhamento entre os adultos. Tira a criança disso. É que numa separação, muitas vezes, estão inflamados, magoados, Machucados. feridos. Então, não tem melhor arma para continuar ferindo o outro do que o filho. Exato. Então, é a mãe que vai usar esse filho para ferir o pai e acontece também do contrário. Essa conversa continua depois do intervalo, mas também depois do intervalo tem Armarinho da Arte, que a gente nem avisou no começo do programa, que hoje tem Karina do Canto no Armarinho da Arte, mas tem ali coisinhas que ela vai ensinar pra gente a fazer logo depois de... Olha lá, olha o que ela já preparou aqui. Como é o nome É daquilo? pão hoje que vai ter? Não é o Pãozinho. pão. Ah, tá. Tira o olho do pão, menino. Teve pãozinho essa semana? Teve boa semana, não? Nada. Nada? Nada. A gente Entendi. estava junto com você no luto. Teve chá de camomila, que a Darlene ama. Foi camomila essa semana. Ah, teve mesmo um dia de camomila. E bebeu gostoso, viu? Aí eu falei pra produção, que legal. Bebi gostoso, água quente. Nós vamos pro intervalo e já voltamos com você. Aproveita, liga pra cá, pede no 12 21 27 31 21. Pais preparados, filhos de caráter para te ajudar muito na relação família, filhos, em qualquer situação da vida. Beijo e até já. Bora lá, minha gente, sexta-feira você não corre-corre, né? Aquele corre-corre normal, básico de sexta, mas não perdendo o nosso Entre Família. Qualquer coisa, aumenta o volume da TV para acompanhar tudo por aqui, tá? Lembrando que fica salvo no YouTube também. Você pode acompanhar tudo lá no NT Play. Ah, perdi o programa de ontem, ou não vou conseguir assistir todo o programa hoje, tem que sair para resolver uma coisa no mercado e tal. Mas fica tranquilo, fica tranquila, fica tudo lá no NT Play ou no nosso canal. Entra no YouTube, digita Entre Família, você já vai encontrar também, tá bom? Mas esse é o momento que não dá para ficar só ouvindo. Gostei desse enquadramento aqui. Legal, né? Olha que da hora. A câmera veio lá de cima, pegando, e assim, parabéns, Legal. menina. Mas esse é o momento, Darlene, que não dá para ficar só ouvindo. Porque tem que ver como é que faz na prática, não é? É. O que Não, que é? Aprende que também a televisão pedir. também é um negócio para ver. Aprende a pedir Aprende a também. fazer um- Aquela Boa. piadinha, Aleixo. É que televisão é realmente um negócio para ver. É. É, Não, mas tem coisa é que você ainda sempre bom. consegue ouvir, né? Mas... Ele ainda entra na minha. Terrível. Bem-vinda, Essa Karina. daí. Boa tarde. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, meu amor. Vamos rodar a vinheta, porque ela já está aqui com a gente, a arte do dia. Temos para hoje... Hoje temos costura. Gosto. Vamos ver? Você já perdeu alguma tampa de Tupperware, de Já. vasilha ou sei lá o quê? Já. Bom, aqui é a solução essa aqui. E olha, eu fiz do lado de dentro, encapadinha assim, porque é mais fácil de limpar. Vamos supor que você põe em casa, o meu marido que faz, tá? A pizza, por exemplo, do final de semana e põe a levadura assim para levantar e lógico, você tem que cobrir, né? Ok. Então você pode pôr dessa forma aqui e depois
depois, caso suje, você pode limpar, pode levar na máquina também, lógico. Mas é uma boa, fácil, bom, bonito e barato. E Que tal? se também houver necessidade de você proteger o cabelo quando for tomar banho? É uma boa. É uma Você boa. põe do lado Sabe, avesso. do lado avesso. Então você tem aí, ó. Não, brincadeira, gente. Mas eu confesso, como eu não tenho o dom, a arte, a capacidade da Karina para fazer essas coisas assim maravilhosas, eu uso algumas vezes touca de banho, limpinha, novinha, tiro do pacotinho e cubro coisinhas na geladeira. Não me julgue, mas eu acho uma criatividade. Ah, tá, mas a toquinha é para cobrir coisa de geladeira? É, aquela que a gente usa para banho, transparentinha, descartável. Sim. Aí eu tenho algumas que novas, nunca usadas na cabeça, que eu uso assim. Mas Bom, agora eu agora usarei você vai usar destas. esse. Exatamente. Agora vai ser tudo bonitinho na sua casa, tá Uhum. bom? Bom, a lista de materiais passa ali na sua tela, mas vou te ensinar uma forma bem fácil de fazer isso lá e quem sabe final de semana você se anime e faça junto com a gente, né? Legal. Como que eu vou tirar a medida dessa... Na cabeça, não, no bolso. Na cabeça não, Darlege, pra cabeça não. Se bem que você sabe que também serve, né? A mesma coisa. Mas a gente vai fazer agora pra cozinha, Tá bom. tá? Ela tá toda animada, porque sexta-feira... Não é criativa pra costurar, mas pra derrubar meu artesanato é. Ah, vou te Pra contar, derrubar, sou né? eu que mais te levanto. Sim, é verdade. Ela é boa Maravilhosa, amiga. Ingrata. Mas a gente se conhece e diverte. Bom, aí você vai primeiro, marca, Darlege. Marco. Marque, Aham. tá bom? Tá. E com uma fita métrica ou uma régua que você tiver ali em casa, você vai marcar de 4 a 5 centímetros. Tá? Se você, de repente, tem um desse tamanho e um pouquinho maior, você já pode marcar um 5 que vai dar, quem sabe, para os dois. Beleza. Tá? Mas aí vamos marcar com 4. E é ideal ficar justinho assim pro tamanho, né? Pra... Isso. Ele, lógico, tem que sair um pouquinho, né? Para Sim, poder ficar mas não presinho grandão. ali. Mas se for muito, acho que não. Aí você pode fazer em vários tamanhos até, né? De combinar tecidos, enfim. Ali começa um pouco a brincadeira de cada um, né? Para poder fazer esse trabalho. É um trabalhinho super fácil que você vai fazer rapidinho. Se você não quer fazer encapado no plástico, tudo bem, tá? Eu acho que facilita bastante a questão da limpeza do dia a dia, né? Se for só um pouquinho, sei lá, que derrubou algum ingrediente, alguma coisinha, você vai limpar rapidinho. Bom, uma vez que você marcou, já vamos cortar. Tem um ali que é xadrezinho que você trouxe. Ah, sim. É o tecido. ali. Eu gosto muito de combinar o xadrez para cozinha e tal, né? Mas eu usei direto esse aqui porque tinha medo de fricar um pouquinho esse na tá tela, lindo. né? E como tem, assim, comidinhas Sim. saudáveis, Lindo, eu acho que é uma boa, né? Bom, aí a gente vai pegar a nossa máquina de costura, tá? Também pode fazer um molde, se você quiser, com um pratinho que você tiver ali na cozinha. E sempre lembrando que você vai deixar uma margem, tá? Para poder recortar ali e costurar, tá bom? Couro elástico. Isso. Como é que chama elástico em espanhol? Elástico. 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 Ah, eu não liguei a máquina. Vamos lá, me ajuda aí. O que eu faço para te ajudar? Liga aí para mim, por favor. E tu acha que eu sei onde ligar? Aqui, amiga. Achei. Tá tudo perto. Pronto. Nessa nossa casa tá tudo pertinho. Bom, vamos lá. Então, eu deixo... coloca assim, às vezes... Eu lembro que minha professora de costura, de alta costura, reclamava que eu não colocava muito alfinete. Falou que eu não tinha paciência. Então, Ela acertou ou foi um equívoco? não, tem um pouco de razão, sim. Então, Ai, você como é ali bom em ser de casa... verdade. coloca bastante, porque como a gente tem um plastiquinho aqui, ele pode meio que sair do lugar, tá? Então, para que isso não aconteça, Por falta de um alfinete, você perde o trabalho. todo. aí você perde, é verdade isso. Ela tinha razão numa parte, né? Mas enfim, eu arrisco. Aqui, lembrando que a gente vai dar toda a volta e deixar só um espaço pra gente virar, tá? Tá bem. Karina do canto, fazendo a arte do dia.
Fica a sugestão para você ir de casa. Costurar também para o seu próprio uso, para dar de presente, para vender, para desenvolver a sua arte. Bom, eu vou deixar até aqui mais ou menos. Sempre dou um arrematezinho para que a linha não solte, tá? Muito bem. E agora a gente vai tirar esses nossos alfinetes. Aqui é importante que você dê ou umas picotadinhas assim, ó, tá? Com a ponta da tesoura, para que ele, quando você virar, ele conserve ou preserve essa volta. Obrigada. Tá? Ou você pode usar também uma tesoura de zigue-zague, eu uso bastante ela. Ah, sim, outro dia. costurinhas. Ela tá ali no cantinho. Tá ali. É aquela lá? Essa mesma. Aí eu já comecei com esse porque é mais fácil. Sim. Provavelmente o pessoal vai ter mais facilidade ali em casa. Então você vai, tá? Desvirar. Dessa forminha aqui. Tá? Deixa ele bem certinho. Tá bom? Se você quiser passar para deixar ele bem redondinho, enfim, sempre do lado avesso. Eu já trouxe um passadinho e agora o que eu vou fazer é marcar mais ou menos por aqui uma costurinha tudo em volta. Tá. Essa parte que ficou aberta, já coloca um pregadorzinho que depois a gente fecha, é só para a gente poder passar o elástico, tá? Aham. Então eu passo por aqui. Ficando pronta a nossa tampa de tecido para suas tigelas, Ai, peraí. seus potes. Que facinho, gente. E que bonito que fica. É muito bonitinho. Muito. Vamos acelerar um pouquinho, né? Ah, mas está quase no final. É. Olha, isso pode gerar uma boa renda para você ir de casa, Sim, viu? e é super fácil. Porque pensa numa coisa que a gente perde, pelo menos eu tenho várias tigelas sem as tampas. Eu também. Eu não sei como é que elas somem. Elas têm pernas, elas devem estar brincando de esconde-esconde. Eu sempre perco. É um negócio que é um mito, igual meia, né? É. Em Você toda também a casa, perde? eu perco. E isso que eu sou bastante arrumadinha, assim. Então, boto a culpa nas meninas, mas... mas não sei o que acontece, que elas Sei lá, somem. elas se misturam. Eu tenho uma gaveta só com tampa e... Enfim, eu tinha Depois feito macho. numa caixinha, sou as tampas e noutra, mas mesmo assim some. Aí eu inventei de, não, vou guardar todas com a tampa. Aí depois, na hora de Também. lavar, você perde... Enfim. Bom, ali você vai medir mais ou menos quanto que de elástico você vai levar. Tá. Por quê? Porque se de repente, eu vou passar no elástico, eu penso que ele ficou fofinho, mas depois vou colocar, não entra. Não entra. Né? Ou se ficar muito frouxo, também pode acontecer. Tá. Com um passador de elástico ou um alfinete, daquele que fecha a cabezinha, tá? Eu gosto desse aqui, porque ele é mais compridinho, a gente consegue chegar, parece que mais rápido, né? Olha aqui onde eu deixei aberto. Lembrando que aqui eu vou fechar todo ele, tá? Aham. Nessa costura que eu fiz última aqui. E aí a gente vai virando, depois você pode dar um nozinho ou eu prefiro passar na costura mesmo, o elástico, né? Porque senão fica uma bolinha se a gente der um nó. Mas tem gente que faz. Se facilita para eles, ótimo. Tá? O plástico que eu escolhi, gente, só uma dica, foi o mais fininho, tá? Porque tem várias gramaturas dele. Porque se for muito grosso, fica duro, né? Vai pra ficar uso, vai ficar difícil para você desvirar. E não tem necessidade. O que completa-se o trabalhinho vai ser que seja impermeável mesmo, não a grossura, né? E aqui, bom, vou puxar um pouquinho, vou juntar aqui esse elastiquinho e vou fazer uma costurinha. Eu brincava ontem com meus colegas no espanhol, né, que eu faço esse mesmo quadro também. Eu faço um N, sempre, porque vou pra frente, depois vou pra trás. Espera aí que ele soltou aqui. E aí dá pra fazer um zigue-zague, né? E ele não solta.
Aqui, você vai dessa forminha aqui, tá? Eu fiz mais do que um N, fiz bem um maiorzinho. Mas aí só vai faltar, então, você faz uma costurinha nesse minutinho que a gente tem. Fechar aquele... Para fechar essa abertura onde eu desvirei a peça. Por onde passou o elástico. Fechou. Eu quero deixar pronto para Darlede ver finalizado, porque vocês veem que ela gosta. E precisa, né? É. Eu acho que sai faz de casa falta. e fica curioso. Exatamente. Eu também não gosto, porque fica incompleto. Aí você vai Que espalhando artista quer ver bem. sua obra incompleta? Não é? Ninguém. Deprime. Deprime. Bom, ali você veste ele, tá? Deixa esticadinho assim. E aí ficou, tá? Essa capinha que eu acho que vai ser super bacana para você poder organizar ali os potinhos que perderam tampa, tá? Ajeita, eu deixei meio sem olhar muito no retorno. Mas aí faz do tamanho que você quer, bom, bonito e barato, como eu falei, porque não precisa investir muito e pode fazer de diversas estampas. É uma boa para empreender, como você falou, Darlede. Ótimo, não quero mais minhas tampas de touca. Isso mesmo. Eu quero dessas agora. Acabou essa época. Lindo fim de semana, meu amor. Obrigada. Feliz sábado pra você. Deus te abençoe muitíssimo. Amém, muitas igualmente. artes. Segue Karina do Canto, tá lá no vídeo. Segue lá, essa mulher tem muita coisa linda pra te mostrar. Nós vamos pro intervalo e já voltamos com você. Até já. Olha aí, minha gente, de volta por aqui no seu Entre Família. Eu do lado da TV, que você tem aí na sua casa uma TV onde acompanha a programação da Novo Tempo. E essas imagens, tudo que a gente faz por aqui, só chega aí na sua telinha, chega aí na sua TV. Sabe por quê? Porque nós temos os Anjos da Esperança, que são pessoas incríveis que acreditam nesse ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação e, acreditando nesse ministério, fazem as suas doações para nos manter no ar, né? Nos ajudar a manter no ar, pagando aqui as contas, ajudando a produzir mais revistas, materiais, conteúdos para chegar para você aí do outro lado. E sabe de uma coisa legal também? Nesse mês de agosto, a gente está com uma campanha super especial. Só lembrando, a Novo Tempo toda é mantida apenas por doações. Por isso que a gente chama carinhosamente cada doador de Anjo da Esperança, porque é um mensageiro junto com a gente, tá? E nesse mês de agosto, a gente está com uma campanha muito especial, que é o Convide um Amigo. Que tal, hein? Você convidar um amigo para se tornar Anjo da Esperança. E não para por aí, não. Quando você convida um amigo, 2, 3, 4, quanto mais amigos você convidar, você vai ter a chance de ficar entre os 10 que mais trouxeram amigos para a gente, para serem doadores também, serem Anjo da Esperança. E se você ficar entre os 10, você vai ganhar um kit especial da Novo Tempo. E se ficar entre os 2, primeiro e segundo colocado ali, você vai ganhar de presente um tour pela Novo Tempo, de qualquer lugar do Brasil, com tudo pago para você vir conhecer a Novo Tempo e ficar bem de pertinho aqui dos apresentadores, das pessoas que você conhece só de ver na TV, mas vai poder conhecer pessoalmente os estúdios. Gente, legal demais, viu? Pode vir assistir, ficar sentadinho aqui no fundo do programa, assistindo Entre Família junto com a gente. E não só isso, vamos ver se a gente consegue até puxar para mostrar quem são, né, essas pessoas. Legal. Olha que legal se aparecer na TV aqui. Legal, bom demais, né? E Darlede, Pastor Aleixo e Amanda também, você que está em casa, vocês entenderam certinho como é que funciona? Deixa eu explicar bem rapidinho aqui, ó. Um exemplo, né? Eu sou Anjo da Esperança, tá? E aí eu quero convidar mais pessoas. Eu vou lá e chego na Darlede. Darlede, quer ser Anjo da Esperança? Sim. Então, ó, faz o seguinte, você... Mas como é esse negócio? Você me ajuda? a entender? Ajudo, não, é fácil demais. Você já conhece a TV Novo Tempo, Sim. né? Então, ó, tudo lá é mantido por doações. Eu sou um Anjo da Esperança, eu ajudo a manter a Novo Tempo. E quero que você também seja um Anjo da Esperança. Aí sabe o que você vai fazer? A gente está participando de uma promoção bem especial. Quando você entrar em contato com eles lá para fazer a sua doação, através do Pix, quando você fizer a sua doação, você manda lá dizendo que eu fui quem te indicou. Tá? Eu te indiquei. Aí Alô? você... É do... Ah, sim, do Anjo da Isso, Esperança. Sabe, eu quero ser Anjo da Esperança também a convite do Abinal Júnior. Pode ser? Você me dá as informações? Aí ela vai passar as informações, eu me torno, então, sendo essa parceria com o Abinal. Isso. E aí passa o número do CPF. Aí passa o meu CPF, eu já te entrego, ó. Quando você ligar lá, passa aqui o meu CPF para eles, que eles já vão colocar no meu cadastro.
que eu tenho um Anjo da Esperança que eu trouxe. Aí eu vou lá e falo com o pastor então não Aleixo. é só o meu CPF, é o seu CPF. O meu também, meu Para CPF ficar também. registrado que você tem lá um número de amigos, que se somados e você for um dos que mais trouxe amigos, você vem conhecer o Novo Tempo. Isso mesmo. Tá. Aí eu chamo o pastor Aleixo, chamo a Amanda para poder ser Anjo da Esperança também. Topa, pastor Aleixo? Opa! Topa, Amanda? Com certeza. Fechou então. E aí eu já tenho 3 aqui. Aí vou lá, falo com a minha família, falo com todo mundo e vou trazendo o Anjo da Esperança nesse esquema, viu? Já tenho o meu cadastro, peço para essa pessoa entregar o meu CPF, tá bom? Peço para ela mostrar ali o meu CPF e aí pronto, vai vir para o meu cadastro. E quanto mais Anjo da Esperança eu trouxer, mais chances eu tenho de ficar entre os 10 que vão ganhar um kit especial e se ficar entre os 2 que mais trouxeram, aí sim, eu vou para conhecer a Novo Tempo, tirar foto com o pessoal, com os estúdios e quem sabe até entrar ao vivo aqui no programa. Já pensou que legal? Bênção, né? Então, seja você também, se não era Anjo da Esperança, se torne um Anjo da Esperança e traga pessoas para virem também, tá bom? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 129-8176... Não, peraí. É isso mesmo, né? 6630. 129-8176-6630. Ou você pode já fazer o Pix aí também, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Fechou? anjos@novotempo.com. Nesse último bloco nosso aqui, a gente tem agora o Na Prática. Vamos entender na prática como, né? Combinados para uma boa convivência, né? Como fazer esse combinado entre os dois. A gente está falando hoje, lembrando, né? Estamos, para você que está chegando agora, a gente está falando sobre filhos de pais separados. A gente sabe, né? Que às vezes não, boa parte dos casos, né, Darleide? Conflitos ali, aqui, a criança no meio e sendo bombardeada, às vezes do lado de lá, do lado de cá. Tem casos que são amigáveis, mas boa parte dos casos não são tão amigáveis. E como fazer com que a criança não sofra tanto, né? Tanto, porque sofrer pela separação já sofre, né? Pastor Aleixo. E dentro desse diário de comunicação, há alguns itens que são importantes para a gente fazer. O primeiro é esse aqui, ó. Não, esse é o diário de comunicação primeiro. Vamos falar disso. Como é que faz um diário de comunicação? É porque no diário de comunicação tem uma coisa que ele tem que fazer, né? Por exemplo, descrever. É verdade. Pelo a partir daí, toda a lógica. O que seria esse diário, Eu posso Amanda? pegar o diário e fazer um monte de coisa, mas para descrever meu dia no diário é uma coisa interessante, importante. Você tem razão. É legal você manter um diário mesmo da criança na casa do pai, um diário na casa da mãe, e você fala, filhão, filha, escreve aqui tudo o que você sente. Quando você está feliz, quando você está triste, quando você está com medo, já aproveita para ensinar as emoções, nomear as emoções. Aqui é um espaço seguro para você colocar tudo que está no seu coraçãozinho aqui. Pode escrever aqui. E depois os pais, com muito respeito, carinho, monitoram, porque nem sempre a criança consegue falar, perceber, externar. Então, a escrita, o que ela conseguir colocar ali, um desenho, a escrita já vai dando um norte para os pais, de como ela está se sentindo, o quanto ela já está adaptável, o quanto ela está segura ali. É legal ter um na casa do pai e um na casa da mãe, criar um ambiente para que seja o momento dela. E se for também na perspectiva de que esse diário seja o elo de comunicação entre o pai e a mãe do lado de cá, um ir e vir, penso que a produção até pensou desse ponto de vista, assim, de que é alguma coisa que gere comunicação. É que hoje em dia tem o WhatsApp, hoje em dia tem outras formas de você mandar alguma coisa para o outro, mas ter um registro, né, do comportamento lá, comportamento cá. De qualquer maneira, o que a gente está sugerindo para você é que haja uma boa comunicação. O ser escrito é para que muitas vezes essa via de acesso seja possível com os registros da criança. Se é uma criança que não sabe ler e escrever, obviamente, não será possível. Então, o foco são os pais nessa dinâmica, tá bom? Coisa linda também, que a gente está de novo conversando sobre pais civilizados. É muito especial, muito bom. Bendito seja Deus. E se algum não civilizado está acompanhando a gente, não deve ter não civilizado Não, acompanhando aqui aqui, não né? tem, Mas se você conhece, trate de dar um jeito de civilizar, né? Civilizar esses pais aí, porque o objetivo é esse. Pensar na criança primeiro, pensando que exatamente. você é adulto, você já tem mais recursos emocionais de enfrentar essa frustração, essa dor, esse vazio tão grande. Então pensa na criança. É tudo novo, né? Exato, faz um relatório no WhatsApp, olha, ela comeu bem, dormiu bem, brincou, mas dá um espaço também, agregando a informação,
Para a criança escrever como está se sentindo, como está sendo essa adaptação. Em muitas circunstâncias da vida, pessoas que não se gostam, pessoas muito diferentes, se unem num propósito para fazer alguma coisa por outra. Desde um acidente que acontece na estrada e quando você está passando, que todo mundo se junta para as motos ali, ou uma tragédia como a gente viu no Rio Grande do Sul. Essa perspectiva tem que ser colocada, porque as minhas necessidades afetivas, aquelas expectativas que eu tinha em relação ao casamento, agora, uma vez que estão separadas, você esquece delas. Exato. Mas existe uma união em prol de uma pessoa. Quando eu ainda conecto as minhas frustrações, é óbvio que isso não é uma coisa simples. Isso é uma construção, é um trauma, é um machucado, ninguém sai inteiro em um casamento. Mas é a união de duas pessoas, como quase tudo na vida, em prol de uma outra, que não tem as chances e não fez as escolhas que eu fiz. Então, essa pessoa que foi a que menos escolheu no processo, precisa ser priorizada nesse sentido, a despeito das minhas mágoas, né? E não precisar escolher entre o pai ou a mãe ou tomar partido de quem está certo ou errado. Simplesmente receber muito amor dos dois. Verdade. Quer saber? Põe aí nesse diário teu, pessoal, apresentar o teu coração ferido para Deus. Exato. Ou Deus te cura, ou a ferida que você carrega vai sangrar sobre o seu filho, vai sangrar sobre os demais, mas sobre o filho principalmente. Você vai sentir vontade de usar seu filho, sim, para se vingar, ainda que não seja tão consciente assim, mas vem. Quando nós estamos pensando aqui num divórcio traumático, com brigas, com desavenças. Há quem pense, olha, segue a tua vida, eu sigo a minha, mais tranquilo, vamos administrar, tem. Mas os casos mais graves, e que são bastante comuns, é de muita mágoa e ressentimento. Crianças não são objetos, né? Calendário compartilhado. O que vocês quiseram dizer com isso? Produção ajuda aqui, tá? Calendário compartilhado. Como que seria? Isso, legalmente, isso já é posto. Né? Quais os dias que vão ficar os pais com os filhos, pegar final de semana ou não, se é guarda compartilhada, como o advogado disse, que na maioria das vezes deve ser, e o que mais? E para os pais estarem cientes da rotina e eventos da criança. Então vai ter apresentação na escola, da Páscoa, anota na casa do pai, anota na casa da mãe, para que os dois estejam nesse evento. Então, assim, não só quem passa mais tempo com a criança, ter o calendário com todos os eventos e rotina dela, mas compartilhar com o outro genitor também, para que ambos estejam presentes. A separação é do casal, não é da criança. Exato. Então, entregue a presença. Então, ter a agenda da criança na casa do pai e na casa da mãe faz com que a criança não perca a presença em eventos que são tão importantes. Legal, bonito. Muito bonito. Tem mais um aqui? Mais um, chegando, atividades físicas, importantíssimo, né? Promover a saúde física, emocional da criança, além de criar, né, esse senso de rotina para a criança e o envolvimento dos pais, né? Dentro disso, não que necessariamente precisa os dois estarem juntos ali fazendo atividade com a criança, né? Mas dando apoio para essa atividade, seria isso, Amanda? Exato, e desenvolver ali, apoiar a atividade física e estimular e desenvolver, aproveitar esse momento tão lindo, porque a criança ela se desenvolve brincando. Verdade. Quando ela está triste, ela não sabe chegar e falar assim, estou triste, estou magoada. Ela chega para o pai, para a mãe e fala, brinca comigo. Esse momento. Então, manter isso também em casas separadas. Vai jogar bola, vai para a piscina, vá correr aqui e lá. É um momento para o desenvolvimento físico, mas principalmente afunilar o vínculo emocional. Dos dois lados, né? Eu até estava pensando aqui, porque às vezes, alguns casos já ouvi, né? Reclamações, você fica só com a parte boa, final de semana, para passear com a criança, independente de quem seja, né? O cuidador ali. Fica só final de semana para passear com a criança e durante a semana a rotina é comigo de acordar, de levar para a escola, de isso, de educar e tal. Acontece. Também, né? Acontece bastante. Muito. Pessoal, olha só, nós não estamos ignorando que há outros casos que envolvem, outras situações envolvidas num processo de separação. Hoje nós escolhemos falar desse lugar aqui, de que haja uma possibilidade de você pensar nos seus filhos frente a um divórcio. Mas nós sabemos que tem dificuldades tais como, houve uma traição, o outro está com uma mulher ou com um novo namorado, tem um sentimento de como eu vou deixar meu filho conviver com uma terceira pessoa que eu não conheço, que é razão, digamos, do meu sofrimento. A gente não está
discorrendo sobre todos os casos hoje. A gente entende perfeitamente todas as dores, mas eu sei que muitas vezes não é tão simples assim, estarão juntos no mesmo evento, vai jogar bola junto com o filho, tá presente. Não, por isso que eu falo de romantização muitas vezes, para não dar a impressão para você de que a gente desconhece que há muito sofrimento envolvido. Então fica aqui também a sugestão, né, Amanda, de fazer uma terapia. Sem fazer dúvida, terapia, vai sem buscar dúvida. ajuda profissional, vai buscar ajuda pastoral. E por falar em ajuda pastoral, está chegando a nossa ajuda pastoral por agora. Te agradecendo muito, Amanda, por hoje. Sempre Posso bom fazer mais recebê-la. uma consideração para chegar nesse mundo ideal que você está colocando, que seria o cenário ideal, essa harmonia, para entender que o processo do divórcio primeiro separam os corpos, depois a mente. Por isso que vem raiva, mágoa, mas na medida do possível buscar aos pés do Senhor a imparcialidade para olhar só para a criança. Gratidão pelo convite. Amor. Uma coisa muito importante da gente pensar é que a gente tem uma inclinação muito grande a fugir da realidade. Sim. Então a gente desenha uma realidade e fica insistindo em algo que não existe, e a falta de compreensão da realidade dobra o sofrimento. Quando Adão e Eva saíram do Éden, a conversa sobre eles, ela é entre todas as coisas uma exposição de uma realidade que eles não estão vendo. Então Deus chega para Eva e fala assim: olha, eu vou te contar uma coisa, você vai continuar tendo filhos, mas não vai ser mais como era antes. Você vai ter dor, porque o mundo é diferente. Adão, você vai trabalhar e você vai comer, e confia em mim. Mas o trabalho não será mais aquele prazer que será antes. Ele vai ter fadiga agora. Esse planeta que você vai viver não será mais como antes. Tenha consciência que a Terra agora tem cardos e abrolhos. A relação de vocês não é naturalmente harmônica, mas o desejo de um vai predominar sobre o outro. Essa exposição dos problemas diante de si, eles foram tremendos para que eles ficassem vivos. Deus chega para a gente e fala isso também: olha, você vive em um mundo caído, então não espere coisas que não acontecerão por agora. Você se separou, você fala assim: olha, agora minha vida vai recomeçar. Não, tem bagagem que não se desfaz. Você vai agora, deste ponto da história para frente, continuar, mas o seu odômetro lá não zera a quilometragem. Você tem algo para enfrentar. Mas isso é tão importante porque nós desejamos e ansiamos por uma perfeição ou por uma linha reta. E Deus disse que o caminho era estreito, mas Ele nunca disse que o caminho era plano. Ele disse que a porta estreita não leva a um caminho largo. A porta é estreita e o caminho é estreito. E definir-se é excluir-se. Você se restringe à caminhada e o tempo todo nós na caminhada lidamos com as imperfeições de nós mesmos. E poucas coisas, como nossos relacionamentos familiares, são tão eficientes para escancarar os nossos defeitos. Porque a minha casa é o lugar dos meus pecados. A concentração dos nossos pecados está ali, ó, daquela porta para dentro. Porque se você quiser me conhecer, e se eu quiser te conhecer, eu tenho que te conhecer de fato onde você tira o chinelo. Ali é a questão de tensão. E quando nós olhamos para isso tudo, a gente fala: Senhor, eu sou incapaz. Mas quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Mateus, há algo que me chama muita atenção. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 2 e capítulo 3, ele descreve os passos de Jesus no começo. E a palavra que mais se repete lá é: para que se cumprisse. Então Jesus vai para o deserto e diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí eu lembro que quando Israel, o filho, foi para o deserto, ele errou miseravelmente. Jesus foi para o deserto e acertou perfeitamente, para que se cumprisse. Esse mesmo Israel, diante do monte, fracassou, mas não foi um fracasso retumbante. Mas Jesus, diante do monte, pregou um sermão perfeito e viveu a lei como ninguém viveu, para que se cumprisse. E muitas pessoas falharam em cumprir a aliança, e Jesus fala assim para João Batista: convém cumprir. O que ele está dizendo é o seguinte: ele é o completo das nossas vidas incompletas. E aí, quando eu vou lá para outra ponta da Bíblia, há uma expressão. No livro de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, capítulo 21, poucos versos ainda para terminar, o texto diz sobre essa cidade perfeita, esse lugar perfeito para a gente vai morar, e diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é livro da vida. Por que não é livro da vida? Porque se colocar naquele livro
toda a minha história, desde o dia 17 de fevereiro de 79, quando a minha história começou, até hoje, a minha chance de entrar na Cidade Santa é zero, como a sua também. Porque quando você pensou no seu casamento, você não pensou em todas as intempéries e tempestades e quedas do seu casamento, como qualquer outra coisa na vida. Mas que legal, a história que está escrita lá não é a minha história, não é o meu nome e a minha história no livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro. O meu nome está lá, mas a vida que está lá não é a minha. Então, quando se começa a contar a sua história, pode começar dizendo do seu nome, mas depois do seu nome, toda a história é contada a partir dali, parágrafo por parágrafo. É a história daquele que cumpriu onde você fracassou, aquele que fez onde você não fez e que acertou onde você errou. É disso que a Bíblia fala quando ela chega para você e fala: entregue a sua vida imperfeita para mim, para que eu entregue a minha vida perfeita para você. Se você for pensar que Jesus, por você, só entregou a morte, você não terá esperança. Ele não morreu somente por você, mas ao morrer por você, ele entregou a vida por você, de Belém até o Calvário. Ele entregou essa vida, para que essa vida entre no seu currículo. E lá não tem um divórcio, lá não tem um filho chorando, lá não tem enterro deles fracassando, lá tem vidas ressurgindo e coisas aparecendo. Ele fala assim: é com essa vida que você vai entrar. Deus completa uma vida incompleta, Deus é perfeito numa vida imperfeita. O que a gente tem que fazer é: Senhor, eu creio, eu aceito. E nessa esperança da vida perfeita que Ele nos entregou, é que a gente vai entrar numa cidade como se nunca tivesse pecado. Se essa não é uma boa história, eu não tenho nenhuma outra melhor. Mas essa é a melhor notícia que se pode dar para qualquer um e para você que sofre hoje. Amém. Isso é para os pais e para os filhos, a esperança em Cristo. Segunda estamos de volta. Agosto Azul, já viu falar? Vamos conversar sobre isso, hein? Beijo, meus amores. Vem chegando Vida e Saúde. Sim, Valeu. Até mais. Feliz sábado.